E aí, pessoal, esse aqui é mais um conteúdo da GNSS de Engenharia desenvolvido para vocês, que acompanham os nossos programas. Esse aqui é o podcast da GNSS de Engenharia, o podcast Serviço Raiz. E eu sou o engenheiro Matheus. E eu sou o engenheiro Santiago. E o que é que se trata esse programa aqui, Santiago? Ele nada mais é do que os profissionais da GNSS de Engenharia tentando passar para todo o nosso público as situações que nós passamos, que são diversas, né? Você que bem sabe, né? E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem. E esse é o nosso primeiro episódio. Vai ser bem longo a temporada, porque são várias as situações que nós pensamos em passar para vocês. E queria saber de você, Santiago, o que é que nós trouxemos hoje no nosso primeiro episódio? Abrindo as porteiras do nosso novo conteúdo. É isso aí. Antes eu queria falar um pouquinho, só para complementar o que você disse. Então o próprio nome diz Serviço Raiz, o pessoal deve estar se perguntando. Então a ideia, como você bem falou, é discutir o serviço na raiz ali, né? Trazer o principal de cada serviço, né? E a gente trazer algo interessante de cada serviço que a gente fez, cada serviço que a gente pretende fazer, ou então algum serviço também do pessoal, né? Então nós temos alunos do Combural, que a gente sempre discute de diversos serviços, e vocês também podem mandar serviços pra gente, né? Pra gente discutir, né? E alguma história interessante de cada serviço pra gente discutir, né? E a gente vai separar aqui, a gente faz diversos serviços aí diariamente, mas a gente vai separar alguns específicos que a gente acha que são interessantes. E pode ser com tudo, né, Santiago? CAR, georreferenciamento, pode ser CIR, qualquer situação. Qualquer situação do Capiam, qualquer situação que envolva a regularização fundiária rural. Na verdade, a gente pode até trazer também topografia, geração de mapas temáticos, geoprocessamento. Aí a ideia é de discutir esse serviço no trecho, que a gente está no trecho, na raiz mesmo, né? Trazendo como a gente faz e gerar muito conteúdo para vocês gratuitamente aí toda semana, tá bom? Então esse é o primeiro, né? Grava essa data aí, Matheus, que dia é hoje? Dia 27 de dezembro. 27 de dezembro, a gente está gravando esse, mas com certeza vai sair, na verdade, em janeiro, primeira semana de janeiro já deve estar saindo esse... Aqui não tem férias, não. Aqui não tem férias, não tem recesso. Não tem recesso. A gente está gravando, vai sair com certeza na primeira semana de janeiro para vocês aí, e toda semana a gente pretende postar, né, mais um capítulo aí do Serviço Raiz, do podcast da GNSS Engenharia. Mas e aí, Santiago, o que é que você trouxe hoje para nosso público? O que a gente trouxe? Vamos fingir que eu não sei. Então foi CAR, foi georreferenciamento, CCIR. A gente trouxe uma coisa aqui, tá na sua camisa ali, ó, do Combo Rural. Combo Rural. A gente discutiu, né, e a gente achou interessante uma abordagem, né, que a gente tem sobre como tratar o CAR, né, e como a gente procede em relação ao CAR. Né? Então foi executando um serviço de Combo Rural, né, e é esse serviço que a gente vai falar hoje, ou seja, vai discutir um caso específico do CAR, executando a nossa proposta de serviço, que muita gente já conhece, aí se você não conhece, entra lá nos conteúdos da GNSS Engenharia e vai saber o que é Combo Rural, né? Então é isso aí, executando o Combo Rural, ocorreu um probleminha com o CAR, né? Então eu acho importante a gente tratar. Então a gente vai entender como o CAR se insere dentro do Combo Rural. Perfeito. A necessidade de o Combo Rural para que o CAR seja bem executado, para que o CAR seja um CAR de confiança no ponto de vista cadastral. Perfeito. É isso. Perfeito. E como a gente procede, né? Entendi. Então vamos lá, né? Vamos lá. O que é que você traz aí pra gente logo de início? Pronto. Vamos lá, vamos abrir aqui. Vou falar aqui como se deu esse serviço, tá bom? Então, aqui é o e-mail da GNSS Engenharia, mas antes disso eu vou comentar, né? Então a gente iniciou esse serviço aí em meados, no final de 2018. O nosso cliente, a nossa proposta de marcha é o Combo Rural, ele contratou o Combo Rural. E o Combo Rural, né, a gente faz a primeira, como vocês sabem, a primeira análise documental,
planejamento de campo. E aí a gente foi para campo, né, fazendo todas as consultas possíveis de confrontação, né, obter o maior número de informações possível antes de ir para campo, né. A gente foi para campo, colocou lá os marcos, seguiu lá os padrões do INCRA, né, foram mais de 2 dias, né, de campo, é uma mata muito fechada, a gente depois de uma semana teve que voltar de novo lá porque não bateu a precisão adequada para o ponto, então a gente retornou na área para fazer mais uma nova medição. Só para você ter ciência, essa área em específico a gente ficou meia hora no ponto e mesmo assim o ponto a gente teve que voltar porque não atingiu a precisão adequada. E aí a gente voltou, ficou 1 hora no ponto e aí a gente conseguiu. Mesmo com as efemérides não teve solução? Mesmo com as efemérides não teve solução, a gente esperou as efemérides para voltar para campo, mas mesmo assim não teve. Então era realmente uma mata fechada. Realmente uma mata fechada. Porque com a tecnologia do jeito que está hoje, para flutuar um ponto é porque... Não foi fácil não, foram 3 técnicos de engenharia, né? Fui eu e mais 2, e a gente passou alguns dias lá, você olhava para cima de manhã e estava escuro, porque o negócio era mata fechada mesmo, para você ver, você não enxergava o céu, por isso que a gente teve que ficar diversos minutos aí em cada ponto desse. Aí não tem jeito. Não tem jeito. Então depois desse trabalho todo, a gente veio, o processor fez a planta, certificou junto ao INCRA, né? Eu posso até mostrar essa planta aqui, essa planta certificada. Opa, ela está aqui. Então pronto, nós temos essa planta aqui certificada com todos os pontos aqui, tá bom? Então ela foi certificada pela gente aqui, tá bom? Meu código é a fazenda, se eu não me engano, deixa eu ver o nome aqui, Recanto de Itapecerica, tá bom? É a fazenda Recanto de Itapecerica. Eu não vou descer mais porque tem Itanagra, né? E no município de Itanagra, aqui na Bahia. Ok? Então a gente certificou e como a gente segue, esses prazos para certificação, posteriormente a gente foi fazer o CAR. Né? A gente foi fazer o CAR e quando a gente foi fazer o CAR, vou mostrar para vocês aqui, a gente não conseguiu finalizar o CAR. Né? A gente não conseguiu finalizar o CAR. Por quê? Porque tinha uma área aqui, ó, uma área aqui no meio da nossa propriedade. Né? Isso aqui não existe, essa área não existe. A gente circulou aqui tudo, dormiu aqui, né? Aqui é a sede do imóvel, né? Vou até desligar aí para mostrar para vocês. Aqui é a casa, tá vendo? Realmente, não sei se vai dar para ver na projeção lá, mas eu dar um zoom aqui. Dá um zoom aqui. Aqui é a casa, tá vendo? Então a gente ficou aqui e não existe esse imóvel no meio da... não faz sentido. Não faz sentido. Inclusive, se fosse a situação, aqui tem outras áreas, né, de um riozinho. Sim. Então, tem um rio, tem um lago aqui, né? Não tem como ser esse imóvel aqui, né? E aí, infelizmente, a gente se deparou com isso. E com certeza, muitas pessoas, muitos profissionais que estão vendo esse vídeo aqui se deparam com isso. A gente não conseguiu finalizar o nosso CAR. É uma das grandes queixas do CAR, é justamente essas situações de sobreposição, né? Isso. Então essa aqui é uma sobreposição absurda, né? Porque... não chega nem ser... Não sei nem se chama de sobreposição. Não pode ser... Porque se a gente observar aqui, tem uma sobreposição. Tem alguma mas é uma coisa normal, né? Isso. Porque o CAR não exige todo esse padrão como uma certificação exige. Então chega... Então essa propriedade aqui pode não ter feito nos padrões do INCRA. Exatamente, o que é aceitável, né? Porque o CAR tem outra visão que é mais aquela questão ambiental, né, Santiago? Isso. Do ponto de vista ambiental, e não tem padrão, não existe algum padrão de imersão como o INCRA, né? Exatamente, mas deveria, no meu ponto de vista, talvez ter algum padrão, né? Porque isso aqui chega a ser absurdo, né? Chega a ser absurdo, então isso é um erro técnico, né? A gente entendeu como erro técnico, mas a gente seguiu o nosso procedimento, né? O que é que a gente faz nesses casos aqui, né? Então, no caso, o órgão ambiental aqui é o INEMA, o órgão ambiental do estado da Bahia é o INEMA. Então, o que a gente fez? A gente não conseguiu finalizar o CAR, né? Fez todo o cadastro da reserva legal, né? Então tem tudo aqui, né? Tem todos os shapes aqui da reserva legal, né? Da área produtiva, né? Tem todos os shapes aqui que a gente fez. Eu acho que o pessoal não está vendo lá na projeção, porque estão
puxo um fio, mas... Mas não tem problema não. A ideia, então vou até desligar aqui, não deixar a malha aqui. Vamos lá. Então a gente fez todo o cadastro do carro, né, seguindo, né, colocando todas as informações ambientais, né, que é a finalidade do carro, como você disse. A gente não conseguiu finalizar porque deu a sobreposição. Então nesses casos o que a gente faz? Né, a gente entra com o pedido de análise de sobreposição junto ao órgão. Ao INEMA, no caso. Junto ao INEMA, né? O órgão ambiental, você que está vendo aí, né? Cada estado. É interessante até o pessoal comentar aí, no seu estado, como é que funciona. Qual órgão que você tem que entrar em contato? Você entra diretamente com o órgão que administra o CAR, ou no seu estado ele tem um órgão específico? Perfeito. É até interessante o pessoal comentar, porque é justamente a ideia desse conteúdo aqui. É a gente criar uma grande comunidade em que as pessoas que trabalham com essa área da regularização fundiária, elas possam achar soluções em vídeos que estejam disponíveis, não é, Santiago? Isso aí. Então, a gente está fazendo esse vídeo aqui na Bahia, mas você pode ajudar alguém que está aí no seu estado, em Minas Gerais, São Paulo. Perfeito, perfeito. E você pode comentar também, né? Exatamente, deixa aí nos comentários. Nos comentários, então, a gente vai falar aqui como a gente resolveu, mas pode ter outros modos de resolver também. E é interessante a gente saber como se procede em outros estados, né? Talvez até um pouco mais rápido, né? O pessoal vai ver aí. Vamos lá. Você já está dando spoiler aí de como a gente resolveu. E eu ainda não vi como é. Então vamos lá. O que a gente fez, Matheus? A gente entrou com esse pedido aqui, né, de análise de sobreposição, tá bom? Então, a gente entrou com esse pedido aí em 17 de outubro de 2018. A gente entrou com esse pedido aqui de análise de sobreposição, como te falei, é um combural, né? A data está aqui. E do sobreposição, fazendo recanto de Itapecerica, certificada, Itanagra, Bahia. Né? Então eles prontamente atenderam a essa análise de sobreposição. Em 17 de outubro a gente enviou em 23 de outubro de 2018 eles responderam, ou seja, depois de 6 dias, né? Eles falaram: prezado, o atendimento da solicitação 52841 foi concluído, né? E encaminhamos a sobreposição. Então, a análise da sobreposição, o que eles fizeram? Fizeram uma análise da sobreposição, né? E como constataram aquilo que eu vi no shape, né? Que aquela área ali estava em cima e estava impedindo da gente certificar. Tá bom? Então aqui são... E aí, ele coloca aí: encaminhamos a análise de sobreposição, orientamos que seja verificado, e caso deseje uma análise mais detalhada, nos encaminham os dados do imóvel, requerente ao print da tela, shapes, os pontos do memorial descritivo, em Excel, memorial, completo PDF, será criado documento e encaminhado à assessoria técnica do órgão, que notificará o proprietário para as devidas correções. Né? Então, eles mandaram um PDF para a gente, né, mostrando essa sobreposição, que é justamente o que a gente viu no shape, tá bom? Então, esse documento é um documento do próprio INEMA, que ele mandou para a gente, tá bom? Então, aí ele constata aí: o shape em vermelho está sobrepondo os imóveis abaixo. Pois é. Então, Sítio Viveiros. É isso mesmo que a gente colocou, né? O sítio Viveiros aqui, esse sítio que não existe aí no meio do imóvel, ele está sobrepondo aqui a nossa área, que é a Fazenda Recanto de Itapecerica. Eu não sei, Santiago, eu não posso, como ninguém pode, a não ser o técnico que fez, mas talvez tenha sido um erro de sistema de referência, né? Isso. É provável, né? Provavelmente sim, né? Então, assim, e aí ele fez essa análise de sobreposição e colocou uma orientação para a gente aqui, né? Colocou: para uma análise mais detalhada, né, nos encaminhos do imóvel referente ao print da tela, com data e horário, memorial descritivo registrado no INCRA, né, que, ou seja, registrado no INCRA, memorial descritivo é justamente a certificação do imóvel, né? E os pontos do memorial descritivo em uma planilha do Excel, a gente tem que digitar as coordenadas, depois eu liguei para saber, e um novo e-mail com os dados solicitados. Aí a gente mandou um e-mail para eles, né? A gente, na verdade, respondeu esse e-mail, né? Quando a gente respondeu esse e-mail, demorou. Aí depois eu liguei para lá e falei: não, você tem que mandar um novo e-mail solicitando para abrir um novo processo para solicitar uma análise detalhada com os novos arquivos. Né? Então aí... E Santiago, só te interrompendo um pouquinho, aqui a gente vê a grande... na resposta do pessoal aqui, nas orientações, a gente vê o grande
benefício que a aplicação do combo rural traz tanto para proprietários como para profissionais. Né? Porque pensando no ponto de vista profissional, se é um profissional talvez que não faça certificação, ele só faz o carro, Sim. ele não ia realizar o trabalho dele porque estão pedindo a certificação. Ou seja, ele não iria ter como realizar o trabalho dele, não é? Então ele, no caso, ele não ia cumprir aqui memorial descritivo registrado no INCRA, ele não ia ter registrado. Exatamente. Né? A gente entende que é a certificação, então ele ia ter problemas, né? Ele ia ter mais dificuldades. Mais dificuldade para resolver esse problema. Então por quê? Porque a certificação justamente comprova que não há nenhuma sobreposição no seu imóvel. O INCRA comprova que não há nenhuma sobreposição na base de dados. Né? E com uma confiabilidade relativamente grande. Grande, né? Então, se o imóvel está certificado, é que ele não tem nenhum problema de confrontação e tal. Né? Então, esse imóvel, ele, Sítio Viveiro, não está certificado, com certeza, né? Que está na função, a gente não conseguiria certificar. Exatamente. Então, o que é que a gente mandou? A gente mandou todos os documentos, tá bom? A gente mandou o documento proprietário, mandou a certificação, mandou memorial descritivo, os pontos em Excel, como ele pediu. Que facilitou muito o seu print trabalho. Da tela, isso aí a gente já tinha tudo. Por causa da aplicação do combo rural. Por causa da aplicação do combo rural, a gente já tinha tudo isso pronto e a gente mandou para eles esse e-mail, né? E pensando do ponto de vista do contratante, no caso do proprietário, ele economizou muito. Sim. Porque ele já havia contratado um serviço dentro de um pacote em que a solução seria apresentada para ele. Porque imaginamos que se ele tivesse apenas contratado o carro, ele teria que fazer uma nova solicitação, um novo profissional talvez, que custaria um novo valor, que seria um outro serviço. E essa conversa entre profissionais, digamos que fosse uma contratação de um profissional diferente, essa conversa entre profissionais nem sempre é amistosa. Eu não sei se essa é a palavra certa, mas nem sempre é facilitada por diversas situações. Um está com suas atividades, outro está com outras atividades. Verdade. Pode acarretar uma demora aí, né? Ter esse pacote contratado como rural facilitou para todo mundo. E na verdade a gente adota esse posicionamento justamente por isso. Justamente por causa disso, né? Para evitar problemas e você ter o cliente com você. Né? Então, se você fez tudo para o cliente não vai precisar procurar outro profissional. Então, você é capacitado para realizar todos os cadastros do cliente. Então, é isso aí, né? E é essa a ideia mesmo. Então, assim, voltando aqui só para finalizar essa parte, aí a gente entrou com esse pedido de análise detalhada, tá bom? Então, a gente tem um e-mail aqui, né? Só para mostrar para você como foi que a gente finalizou esse processo, né? Como a gente sucedeu. Então, depois dessa análise sobre opção, que só comprovou o que a gente viu nas bases do CAR, né? Comprovou o que a gente viu, a gente entrou com um novo processo de análise detalhada, tá bom? Que eles falaram que ia para outro setor, né? E o pessoal ia analisar os dados, ia pedir os dados do cliente do Sítio Viveiros, né? Para mandar os dados também, ia fazer a análise dos dois, né? E ia comprovar qual que estava errado. E aí eles tinham um prazo de 15 dias para responder e a gente também se questionasse algo teria que mandar novos documentos, né? Então a gente nessa análise detalhada, a gente, como eu disse, a gente viu todos os documentos, né? Registrados, certificação do INCRA, tudo que ele pediu aí. Então, documento do proprietário, meus documentos, né? Então tudo que ele pediu, que a gente já tinha, a gente fez o combo tinha tudo, tem CCR, tem TR, tudo na área, né? Então a gente abriu esse chamado aqui, esse número de processos, esse 5466, né? A gente abriu esse número de processos e a data de 9 de novembro de 2018, tá bom? Já tá quase um ano aí, né? Na verdade ainda tá em 2018. Ainda tá em 2018. A gente abriu com esse processo de análise detalhada em 2018. Sim. Né? E aí, o que ocorre? Esse processo demorou. Aí foi demorando, foi passando um mês e o próprio cliente questionando. Pô, pessoal, o que é que ocorreu que o carro não terminou? Vocês me
entregaram tudo, mas o CAR ainda não está finalizado. A gente passou para o cliente, explicou essa situação e o que a gente fez, né? Ligando para lá e esse problema não foi resolvido. E o que a gente fez? O que a gente podia fazer dessa forma? A gente fica de mãos atadas. Vai no órgão, né? Fala que o pessoal vai estar analisando o pedido, né? E aí volta, liga, ninguém atende, liga de novo, chama, demora, né? Então a gente sempre questionando, sempre procurando saber, né? E nada. E aí, o nosso cliente fica também, né, querendo a finalização desse serviço. Verdade. E eu imagino, porque na verdade o profissional ele passa a ser um intermediário ali, né, nessa situação, né? Porque ele não é mais aquele cara, o agente, que pode resolver a solução. Ele fica à mercê de resoluções do órgão, né? Exatamente. E isso dificulta muito a relação com o cliente, porque o cliente, nesse caso, ele pode ter entendido, né? Porém, em algum caso, pode dar um certo atrito, causar um certo atrito, né? Isso é muito essa demora no serviço, principalmente se tratando nessas situações em que quem está realizando o serviço não, é um intermediário, é muito complicado, né, Santiago? É isso mesmo, então, assim, é por isso que a gente traz, né, que a gente tem que tratar o cliente como nosso parceiro e tem que ser aberto com ele, olha, falar, eu fiz isso, a minha parte, tem que ser sincero. A gente foi lá, mediu, cadastrou, a gente só não está conseguindo finalizar por causa dessa área aqui que está com sobreposição. A gente entrou com o pedido, mandou todos os documentos possíveis e aí o órgão tem que fazer a sua parte, né? Tem que finalizar esse processo. Inclusive, Santiago, é uma questão até importante no ato da contratação, né? O profissional ele tem que expor todas essas situações ao seu contratante, né? Inclusive em contrato, né? Perfeito. Porque é uma forma de se respaldar. Prever que a demora dos órgãos públicos pode afetar diretamente no trabalho, na entrega, nos prazos que foram estabelecidos. Verdade. Inclusive, colocou um ponto interessante aí, você pode colocar uma cláusula na sua proposta, uma cláusula no seu contrato, né, sobre isso, né, que você não se responsabiliza por atraso dos órgãos. Porque você pode não, você deve. Você deve, né? Você deve colocar, e a gente coloca. Né? Então, os dias de atraso não contam na finalização do serviço. E toda a proposta a gente coloca, né, o prazo de execução. Porque realmente não depende de quem está fazendo o serviço. Não depende de quem está fazendo o serviço. E é uma situação, quem é aluno aí do Como Rural vai ver lá, que no planejamento nós fazemos essa análise prévia, pedimos algum dado espacial do imóvel, e é uma questão que pode ser identificada, porque isso altera talvez diretamente no preço, não é não, Santiago? Prevendo isso no planejamento, todas essas dificuldades e todo esse tempo, porque não é uma questão. Você está com um serviço desse na mão, você, querendo ou não, no seu planejamento mensal ou anual, você atrapalha com outros serviços, não é não, Santiago? Sim, com certeza, né? Você gasta um tempo seu ligando para o órgão, gasta um tempo indo no órgão, respondendo e-mail. E essa questão de ir no órgão talvez seja facilitada por mim e por você, que nós estamos aqui na capital, onde está o órgão, mas imagina quem é do interior. Isso. Imagina quem. E a Bahia é muito grande, né? Isso não é só a Bahia, né? Imagina, a gente está falando com todo o Brasil, né? Exatamente. E isso é uma. Eles só podem fazer por telefone, e por telefone é ainda pior. Telefone é ainda pior, né? Que o órgão pode não atender, que é o caso aqui. Mas a ideia da gente aqui é mostrar como a gente solucionou o problema, na verdade, é trazer o que a gente acha, o que a gente pode fazer para tentar solucionar. Não é ficar falando mal do órgão e tal, cada órgão público tem seu problema, inclusive pode ter muito mais, né, do que outros órgãos também. Porque com certeza, se está demorando, é porque a demanda está muito grande. Não é porque o
o pessoal... Se a demanda está muito grande de uma coisa específica, talvez seja o modo que foi pedido, né? Exatamente. E aí, vamos deixar... parte lá de cima, né? Exatamente. Mas vamos lá. E o número de pessoas também, né? Talvez não seja tanto para comportar. Isso aí já vem trazendo, né? É uma bola de neve. Uma bola de neve, né? Recursos do próprio órgão e tal. Mas aí é isso. Então a gente abriu esse chamado, mandou os e-mails. E a verdade é que a gente só foi obter a resposta desse chamado, Matheus, no dia 2 de dezembro de 2019. Há 20 dias atrás. Há 20 dias atrás. Antes da gente receber esse e-mail, a gente, como eu te disse, a gente questionou, foi lá, né? E teve uma hora que a gente não ia lá toda vez, não ia lá toda semana, ia lá esporadicamente, o próprio proprietário também ia lá, né? E não resolveu. O que a gente fez? O que a gente podia fazer? A gente abriu uma chamada na ouvidoria do Estado, né? E aí já fica uma dica para o pessoal também, né? A gente abriu uma chamada na ouvidoria do Estado para tentar, e do órgão, tá bom? Para tentar solucionar esse problema aqui que já estava demorando demais. Já estava aí um ano já nesse Isso. E esse chamado não deu jeito. E só foi ser resolvido agora, em 2 de novembro de 2019. Né? Então aqui, como você pode ver, ó, o atendimento da solicitação 55466 foi concluído. Detalhes, essa solicitação está devidamente atendida. Ou seja, a solicitação que a gente fez em 2018, o órgão só foi concluir agora, depois de... Foi em dezembro de 2018. Dezembro de 2018. Um ano. Mais de um ano, né? Mais de um ano aí que ele veio concluir esse chamado da gente. E mesmo com a denúncia na ouvidoria, né? Aí a gente pensa no ponto de vista, voltando, né? O ponto de vista do profissional e o ponto de vista do proprietário. Imagina que esse cara está precisando o proprietário, está precisando de um crédito para fazer suas atividades, para manter o seu sustento. Porque a grande realidade dos imóveis não são as realidades dos grandes proprietários com diversos imóveis. São aqueles caras que precisam trabalhar com aquela terra, né? E aí precisam obter algum tipo de crédito e um ano é muito tempo. É muito tempo. Nesse caso, ele não estava necessitando de crédito. A gente imagina as possibilidades, porque nunca aconteceu sobre mas com certeza. E isso afeta o caso, mas só para crédito, né? Então, até para averbação, venda do imóvel, né? Transferência, exige o capital obrigatório. Né? E para a própria funcionalidade do CAR como a ideia mesmo. Isso. Porque se esse imóvel está lá cadastrado onde ele não existe, tem lá APP cadastrado onde não existe, tem reserva legal cadastrada onde não existe, e aqui existe e não estava podendo ser cadastrado. Ou seja, a função dele também não está sendo... Na verdade não está acontecendo nada, né? E a gente pensa isso em um imóvel e aí pensa, mas é só um. Mas se a gente projetar isso pro tanto de imóveis que tem cadastrado no sistema do CAR... Então, imagine, isso aconteceu com a gente e não foi uma vez, tá bom? A gente está trazendo aqui. A gente está trazendo essa aqui. Já teve outros casos aí, a gente pode até falar depois aqui, mas é a mesma situação, tá bom? Então, assim, isso é um grande problema. Se pra gente acontece algumas vezes, e para você encontrar um imóvel que está totalmente errado, né? Então, assim, isso pode acontecer com diversos profissionais. Imagine o trabalho que gera para o órgão isso, né? Técnicos para fazer análise de sobreposição, técnicos para julgarem isso aí, né? Entrar em contato com outro proprietário, pedir a documentação, analisar, né? E tudo isso aí porque a gente entende, né, que não se colocou esse padrão, né? Um padrão de medição no carro, porque não era nem para se passar algo nesse sentido aí. Então, o próprio sistema verificar, né, e tal. Eu acredito, eu não sei se seria a solução por causa da necessidade e a questão do tempo de resolver o problema. Mas a responsabilidade também
deveria responsabilizar alguém como acontece com a certificação. Perfeito, Porque, perfeito. querendo ou não, pessoas que não têm uma certa qualificação talvez realizem a maldade, mas, por exemplo, eu falei que talvez pudesse ser um erro de sistema de referência. É uma coisa simples que, para quem entende, Sim. que pode gerar um transtorno que influencia diretamente na vida de um profissional, como é o caso do proprietário que contratou a gente. Não é? Isso. Então, perfeito, isso aí é bom você ter colocado esse fato, né? Eu acho que as pessoas têm que se responsabilizar, tá bom? Uhum. Então, se o carro abriu para o próprio proprietário fazer ou algum técnico, se ele errou, ele cometeu um erro que acarretou problemas para a gente, né? Para o nosso cliente. Exatamente. Né? Então, isso aí as pessoas devem ser responsabilizadas, tá bom? Então, tecnicamente, administrativamente, não só com o próprio cancelamento do carro, mas com uma punição também, né? Como a gente vê, né, no próprio sistema lá do CIGEP credenciado do Itaú Incra, ele tem as notificações. Ele tem as notificações, né, e tal, caso ele seja feito algo errado várias vezes, ele pode ser até descredenciado. Exatamente. Pode ser até punido, né, perder temporariamente, né, o seu código, né, ser impedido de certificar. Então isso aí é um caso grave e que eu não sei se esses profissionais são responsabilizados, né, e eu creio que não, na verdade, né. Agora, Santiago, você está falando aí, a gente está lendo aqui, o atendimento da solicitação foi concluído, mas e aí? O CAR foi feito? Então, perfeito. Está cadastrado? O que aconteceu? Eu recebi esse e-mail aí no dia 2 de dezembro, eu falei, rapaz, não acredito. Eu até estava esquecendo. Presente de Natal. Presente de Natal aqui para o nosso cliente, né, e tal. Então, assim, aí, o que eu fiz? Eu liguei para o órgão, perguntei, né? Eu tentei concluir o CAR e não consegui. Engraçado. Eu tentei concluir e não consegui. Deu a mesma sobreposição. Tiraram o doce da boca da criança. Eu falei, não, tá beleza, então eu vou lá e não consegui. Eu falei, não. Então não foi concluído nada. Então, de brincadeira. Aí eu liguei pro órgão. Pegadinha do malandro. Eu liguei pro órgão e falei, ó, meu amigão, né? Falei com o técnico que me respondeu, né? Ele não pode nem ser responsável por isso, mas fiquei até um pouco chateado, né? Expliquei pra ele toda a situação. Uma menção aqui, eu estava presente no dia que o Santiago ligou e ele não estava calmo, não. A gente vê ele assim nos vídeos, sorridente, ele não estava calmo, não, quando ele ligou. Tem que explicar, né, pro técnico. Infelizmente é o cara que responde lá. Um ano acumulando sentimentos, né? Expliquei pra ele o que estava acontecendo e que recebi o e-mail, que foi concluído e que eu tentei concluir o caso do cliente e não consegui novamente, né? Queria saber se foi atendido ou não. Aí ele falou, não, você foi atendido, eu só vou tirar aqui. A gente vai tirar aqui, no caso, o imóvel, né, da base para você concluir. E aí depois de alguns dias, eles me ligaram e falaram, olha, você já pode concluir lá o caso do cliente. Inclusive falaram, foi até muito engraçado, ele falou, olha, conclua logo, acredite, conclua logo, porque alguém pode cadastrar novamente e você vai ter que entrar de novo com esse processo aqui. Aí é mais um ano. Aí é mais um ano, né? Então, assim, é algo engraçado, mas foi o que ocorreu. Eu não acredito, não. E eu vou até mostrar aqui pra vocês, né? E aí eu vou até mostrar o SICAR aqui. E aí a gente, no dia 21/12, né? Então, 6 dias atrás, a gente concluiu aqui o CAR, né? Então aqui não teve nenhum impedimento. Né? Ninguém tinha cadastrado. Ninguém tinha cadastrado, então esse é o número do CAR aqui do nosso cliente, né? Uma área de 208 hectares, tudo ok. Fica a dica então, cadastre o CAR rápido. Ninguém cadastrado. Isso. Então a gente concluiu, né? Tem aqui até o termo de compromisso aqui, né? A gente pode mostrar aqui o termo de compromisso, né? Com a área, com todos os dados aqui da área. Vocês que trabalham na área, vocês já sabem que é o termo de compromisso aqui, tá bom? Então aqui só para mostrar para vocês aqui a reserva legal, a área de APP e vegetação nativa, né? Tudo bonitinho como a gente cadastrou. Na verdade, antes de finalizar, a gente
ele teve que entrar em contato com o nosso cliente para confirmar essas situações das áreas também aí, né? E aí já então, um ano e aí a gente fez todo esse, né? Na verdade não mudou nada, então, senão a gente ia ter que mudar, né? A gente ia ter que mudar, né? E as coisas, né? Eu poderia até voltar para você ver o que pode influenciar, né? Entendeu? Então, em gasto de recursos será que o cliente ia querer pagar de novo esse serviço e voltar para campo para atualizar? Não queria. Será que a gente ia cobrar? Não sei, né? A gente não sabe nem o que é que ia fazer, né? Porque é uma situação que deixa a pessoa... Então, é exatamente isso, né? O que fica como ensinamento. Você tem que se planejar bem para que o problema não caia sobre os seus ombros. Perfeito. Que, querendo ou não, vai cair de uma certa forma. Isso. Mas que você não seja o responsável direto por aquele problema para tratar com o seu cliente, né? Isso mesmo. Porque você tem que expor toda a situação, que infelizmente é o que acontece, para que todo mundo entenda, né? É isso aí, né? Eu vou até terminar aqui com essa imagem aqui, engraçada, mas é isso aí, né? Então essa é a base de dados do K, né? Então, assim, como você disse, né, Matheus? Muito bem. A gente tem que se planejar. E por isso que a gente já tem até um vídeo. Quando a GNS Engenharia, o K só para certificação. Né? Então, assim, K só no combo rural. Só no combo rural. Então a gente... Porque para evitar problemas desses e outros diversos problemas que podem surgir. Tá bom? Então, com a certificação, a gente sabia que a gente estava correto. A gente sabia que não teve nenhum erro de sobreposição. Né? E com certeza foi aquilo que você falou. Eu até perguntei pro técnico o que foi esse erro aí, porque foi em campo, não tinha nada disso. Ele falou, não, isso aí foi um erro de sistema de projeção. Então, suas suspeitas aí que você falou, estava certo. Deixou para me falar no final, né? Foi um erro de sistema de projeção, tá bom? E a gente foi até, eu consultei, antes até da gente gravar hoje, um detalhe importante, eu consultei na base de dados novamente, e 7 dias, né? Que a gente finalizou 6 dias, a gente finalizou, ainda estava com essa base de dados aí. Ou seja, o meu carro não estava cadastrado, o nosso carro não estava cadastrado, a gente estava com esse imóvel aí. Ainda não atualizou, né? Esse... Então, a gente, ao longo desses conteúdos que a gente tem que mostrar para o pessoal, dar uma satisfação aí, né? Olha, nosso mas com certeza, eu acho que com certeza vai atualizar na base lá, né? Daqui para 2022, com certeza. Espero que não seja tudo isso, mas acho que é isso aí, né? Eu acho que esse foi o grande. Então, eu acho que as grandes dicas de hoje que ficam são: combo rural é a solução. Porque... Pode não ser para tudo, né? Mas... Não, falando de cadastro rural, isso. Com certeza é o que se deve ser aplicado. É o que a gente aplica, né? Se deve ser, ficou... É o que a gente aplica. Deve-se aplicar. Planejamento. Planejamento de campo é fundamental. Exatamente. Planejamento de campo é fundamental. Vou dar uma bugada aí. Planejamento. E você, Santiago, quais são os ensinamentos que você, ao longo desse ano aí, o que é que você fez nesse... Você tem que fazer o possível tecnicamente, né? Então você tem que mostrar para o seu proprietário que você fez o possível, né? Então a gente foi no órgão, questionou, né? Falou que foi feita a visita, mandou os e-mails que a gente questionou, né, a eles, né, diversas questões de prazo para responder e eles não responderam, tá bom? Então, assim, e tudo sendo copiado do cliente, você sendo aberto com o seu cliente, tá bom? Então, a gente mandou os e-mails, cada e-mail que a gente mandou, a gente copiou para o nosso cliente, né? Então, ele estava ciente a todo momento do que a gente estava fazendo, né, do que a gente estava questionando. E ele mesmo também pegou o número de processo, foi lá questionar, né? A gente abriu o chamado da ouvidoria também, encaminhou para ele, tudo bonitinho, tudo passado para ele, né? Então ele viu que a gente está fazendo o possível, tá bom? Tanto que a gente recebeu, né, todo esse serviço, não esperou para receber, né? Então ele não apresentou nenhuma complicação, nenhuma dificuldade de pagamento, né? Mas outro cliente poderia apresentar,
né? Poderia não entender tão facilmente. Se não tivesse previsto em contrato. Isso, se não tivesse previsto em contrato, mesmo assim, né? Mas aí a gente passou pelo cliente, eu acho que esse A relação essa tem relação que ser muito aberta. no cadastro rural brasileiro, para você não ter dor de cabeça, a relação com seus clientes tem que ser uma relação de amizade. Isso, uma relação de parceria, né? Exatamente, porque na verdade, quando você e o seu cliente, vocês querem chegar no mesmo objetivo. Verdade. Quando você é contratado, você quer entregar. Você se sente. Eu aposto que eu não estava ainda quando eu ainda não fazia parte da GNSS Engenharia, quando se iniciou esse trabalho, mas eu tenho certeza que quando você recebeu lá, pô, terminei. Foi um momento que você se sentiu realizado também. Verdade. Porque é o que a gente quer, né? Verdade, com certeza. O que todo mundo quer é entregar um serviço de Você qualidade se que o aliviado. proprietário também se sinta satisfeito com o seu serviço. Então, Thiago. É isso aí. Gostei. Esse foi o primeiro podcast. Eu gostei desse Tá programa. marcado pra história. Tá marcado pra história aí. E é isso aí, tá bom? A gente espera que vocês tenham gostado também. Comenta aí o que é que vocês acharam. Comenta os problemas de vocês. Manda os problemas pra gente expor aqui pro pessoal também. A gente dá uma estudada. Já tem problemas de alunos do Combo Rural que a gente imagina em trazer em próximos capítulos. Questões de desmembramento, né, Santiago? Sim. Deixando umas dicas aí. Questão de georreferenciamento, que também são situações que, apesar de toda... A gente elogia muito o georreferenciamento junto ao CIGEF, mas apresenta também algumas situações em que os profissionais se sentem em dúvida do que fazer, em dúvida de como se portar, como perguntaram na live, eu posso usar o cinemático e tal. Perfeito. Aí, se você já usou o cinemático, o georreferenciamento, manda pra gente expõe qual a dificuldade, topografia em georreferenciamento, manda pra gente expor aqui e passar para todo mundo. E também outras situações voltadas para fotogrametria, cadastro, topografia, tudo, porque a gente é engenheiro agrimensor e cartógrafo, né? A gente gosta de falar desse assunto. Gosta, a gente trabalha com isso, né? E a gente sabe que diversos profissionais trabalham na área também, né? Em todas as áreas, fotogrametria, geodésia, cartografia, geoprocessamento, Exatamente. né? Regulação fundiária. Tem um caso de um amigo da gente que perdeu um drone, a gente vai trazer aqui um vídeo. Você sabe quem é você. Citar o nome dele. Mas é isso aí, tá bom? Então, eu acho que esse podcast 001 aí vai ser marcado para a história e vamos lá. Vamos lá. Beleza? Tchau, gente. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, faz tudo que você puder aí. Segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, GNSS Engenharia. Estamos em todos os lugares. E aquele abraço. Aquele abraço. Tchau, tchau.